nessa. Já tá gravando, na hora que você quiser. Beleza. Bora lá, pessoal. Vamos começar, depois qualquer coisa a gente faz um repasse com todo mundo, tá? Só para a gente fazer uma rápida introdução aqui para eu fazer um disclaimer, a gente chegou no modo de precificação, né? Precificar sem distribuição, precificar a linha de transporte, e a gente fazer o custeio logístico como um todo, né? Só que devido ao momento que a gente está, que é época de final de ano, todas as empresas entram em planejamento estratégico, né? Então, eu achei interessante a gente dar um passinho para trás e falar também de plano orçamentário, plano estratégico, porque precificação de CD e precificação de transporte entra dentro dessa linha. Então a gente já consegue compor um projeto, né? Eu acho que a partir disso hoje, do que a gente foi falado, do que foi construído aí com as ferramentas, a gente vai fechar o ano aí construindo e consolidando o projeto, né? Fazendo um projeto aí, um plano de voo para 2026, né? A gente pontuar dentro desse sentido. Então, eu elaborei um pouquinho mais a aula, coloquei um material um pouco teórico, ia ser um pouco mais prático, mas vou inserir um pouco de teoria também. Possivelmente eu fale mais do mesmo. Aqui dentro do material tem algo também relacionado que o Everton já apresentou em algumas aulas, que a gente fala de planejamento estratégico, fala de triângulo estratégico. É mais para a gente dar um embasamento mesmo e a gente conseguir dar um direcionamento, né? E a gente saber que essas ferramentas é a que a gente mais utiliza no dia a dia. PDCA, triângulo estratégico, plano de ação, indicador de desempenho, que tudo isso é extremamente importante para a consolidação e construção do nosso plano de voo de uma forma geral. Então, eu vou situar muito sobre plano estratégico, plano orçamentário, e dentro disso tem a instituição da precificação de CD e precificação de transporte, tá? Então, a gente vai trazer. Possivelmente, para a gente chegar na modulação final, eu quero sair aqui com vocês com uma atividade onde a gente constrói essa modulação, cada um para a sua empresa, e a gente verifica e valida com vocês. E a gente audita a forma que está sendo feita, a gente coloca a mão na massa, extra aula também. A gente marca essas atividades com vocês. Como não é mais 50 alunos que estão comparecendo, a gente consegue aqui tá junto com vocês auxiliando. Vou compartilhar minha tela, aí vocês me dão um ok a hora que estiver aparecendo, por favor. Só preciso lembrar de compartilhar a tela aqui, né? Share. Boa. Share. Estão vendo? Sim, sim, Aparecendo. Beleza. sim. Dispensa a apresentação da nossa empresa. Todos conhecem aqui. Todo mundo tem. É importante pro brand, né, Matheus? Quem somos, dispensa essa apresentação, o que a gente já executou. Então, começando um pouquinho dessa nossa aula, falando um pouquinho, né? Qual que é o nosso objetivo aqui nesse nosso bate-papo hoje? É fugir do tradicional, é fugir da mesmice, né? Então, a gente ouve muito falar sobre planejamento estratégico, ouve falar muito sobre plano orçamentário, como que deve ser feito, e isso não tem devida atenção para a logística, né? Sempre que a gente fala sobre planejamento estratégico, 80, 90% ele é voltado para a área de vendas, né? E ele é difundido de uma forma muito macro, né? Então, quando a gente aloca e acopla a logística dentro de um modelo de negócio, a gente tem que estratificar um pouco mais. Então, esse é o nosso objetivo, é fugir de qualquer planejamento que tenha, que a gente tenha conhecimento ou tenha participado, e que a gente institui e construa algo bem relacional, né? É um planejamento estratégico orçamentário com ênfase em logística. Esse é o nosso intuito, tá? E dentre esses objetivos é a gente descomplicar também esse planejamento, por mais que tenha um pouco mais de estratificação, tenha um pouco mais de detalhamento, não é tão complicado construir se a gente seguir o passo a passo. Se a gente fizer isso de uma maneira adequada, com calma. Porque planejamento estratégico, plano orçamentário e precificação não é algo que tem que ser feito como é, né? Geralmente a diretoria chega, bate em cima da mesa e fala assim, ó, semana que vem você tem que entregar o plano orçamentário. Não, tem que ser pensado, tem que ser com dados, tem que ter análise. Então não é tão complicado e a gente fazendo passo a passo a gente consegue. A gente vai pontuar aqui um pouco sobre os principais pontos de atenção que a gente precisa ter dentro desse plano orçamentário. A gente vai compartilhar as ferramentas que a gente tem junto com vocês, para que vocês consigam construir esse planejamento, essa precificação.
A gente vai ter a direcionamento da modulação, como que a gente vai modular essa precificação e entender também o real impacto, né? No final das contas, na última linha, a gente vai conseguir mostrar para a nossa diretoria, para a empresa, né? Pessoal, qual o impacto que tudo dá sobre a logística? Qual que é o impacto de planejar a logística, né? Então, sempre ter isso como base, ter isso aí como indicador, tá? E planejamento estratégico com ênfase em logística, assim como todo e qualquer projeto que a gente toca dentro da empresa, ele está vinculado aos quatro setores, né? Infraestrutura, pessoas e processos e tecnologia. Então, essas quatro frentes, elas têm que ser discutidas, tá? E essa ilustração aqui é para puxar um pouco o brand também da Risut, que a gente gosta bastante, e falar que a Risut faz esse tipo de trabalho também, né? Hoje a Risut está atendendo e atuando em projetos de planejamento estratégico junto com o cliente, tá? Dando um pouco de contexto para a gente começar e a gente falar qual é a importância do planejamento dentro da logística, é sobre o impacto da logística eficiente que existe no Brasil, né? Então a gente tem que sempre falar sobre isso. Por que que isso é importante? É importante de forma geral porque tem um custo relevante dentro do negócio. Falamos de performance, falamos de rentabilidade quando a gente fala de logística. Só que a gente tem que entender que no Brasil as coisas são um pouco mais complexas, né? Ah, mas por que que elas são um pouco mais complexas, Bruno? Porque a gente trata uma única modal no Brasil. A gente só depende de transporte terrestre. A gente não tem outras modais de fácil acesso. Nós não temos fluvial, nós não temos ferrovias, o que tem é muito pouco. A nossa modal aérea ela é muito cara. Então, dentro do nosso contexto atual, que o reflexo geográfico e político também, ele interfere muito, a gente sabe que o Brasil é muito grande, ela gera uma complexidade ainda maior, né? E ainda, o que contribui muito é a dor do crescimento das empresas, que diversas vezes ela vem sem planejamento, né? Ela vem com um planejamento muito burro, porque a gente sabe que planejamento sobre média é a mãe da merda, né? Não sei se vocês já ouviram esse ditado. O Bruno Nardon tem falado muito isso. Então, média é a mãe da merda. E toda vez que a gente fala sobre planejamento dentro da nossa empresa, eu vou falar, ano que vem não vai crescer 20%. Tá, vai crescer 20% sobre o quê? Uma coisa é aumentar em 20% um produto de alto valor agregado, outra coisa é aumentar em 20% um produto de baixo valor agregado. Cada produto tem uma simbologia dentro do negócio. Uma coisa é crescer num território distante, outra coisa é crescer num território um pouco mais próximo, né? Então a gente precisa falar sobre essa dor do crescimento, que a gente não tem parâmetro hoje, né? Então, dificilmente eu cheguei numa última linha para entender o crescimento por mercadológico, por exemplo. Deu para entender esse ponto, pessoal? Tá complexo? Perguntem, tá? Às vezes eu estou falando alguns termos aqui que é desconhecido, mas possivelmente não, porque a gente está falando de logística de forma específica, tá? E trazendo um pouquinho de dados aqui, a gente tem custo de transporte, a gente tem um benchmark nacional que eles falam que o custo médio do Brasil é 3%. Na maioria das vezes a gente pega nossos clientes ali próximo a 5%. Só que temos casos de clientes nossos que já têm inferioridade a 2%, tá? Os custos de CD, a média de benchmark nacional tem que estar pelo menos em 2%. E a gente pega os nossos projetos e os nossos clientes em média em 3% ou até 4%, tá? Então, isso é um dado só para a gente ter, para a gente se balizar, para vocês verem como que está esse custo de alocação de vocês e a gente ter uma estruturação direcionada, se a gente está acima ou abaixo. Lógico que isso é média. Então, se é média, ela pode ser burra, tá? A gente tem que comparar custo também dentro de uma realidade de segmentação. Uma coisa é vender ouro, outra coisa é vender pão. Uma coisa é vender diamante, outra coisa é vender cosmético, arroz e assim sucessivamente. Estou sendo extremo aos dois pontos para que vocês entendam, né, que esse percentual representativo também ele tem que estar dentro de um mercadológico, tá? O outro ponto aqui, que antes supply chain era feito como diferenciação e protagonismo, hoje não mais, né? Nos anos 2000, existiam projetos falados de integração e captura de valor, era entendimento dessa linha, tá? 2020 a gente foi falar de automação, hoje a gente já fala de inteligência artificial. Então é importante a gente situar dentro do nosso planejamento o quão nós estamos automatizados, que a gente sabe que nem automação ainda existe dentro das empresas. E se eu estou falando de um custo excessivamente alto, de um custo onde esse custo em todas as atacadistas distribuidoras do Brasil ele é superior ao seu lucro líquido, eu tenho que dar uma atenção muito grande, porque qualquer redução que se faça dentro desse sentido é lucro líquido dentro das empresas, tá? Então, é extremamente importante a gente estar sempre falando sobre isso. Qual o determinado motivo.
E uma última complexidade que a gente vê e enxerga é o crescimento do e-commerce, né? Então a gente cada vez mais tem o crescimento do e-commerce. Quanto mais cresce o e-commerce, mais existe um fracionamento de venda dentro dos atacadistas distribuidores. Quanto mais fracionamento interno eu tenho, mais o meu custo aumenta, porque o meu pedido mínimo ou o meu pedido médio, ele tende a cair cada vez mais. É aí que a eficiência logística, os custos logísticos, eles têm que estar o máximo possível planejados, né? Então tem que ter uma modulação e um planejamento bem eficiente quanto a isso. E quando a gente fala sobre planejamento, é difícil uma empresa que consiga ter um planejamento, por exemplo, de fechamento de mês. Existem casos de empresas que ela vende 40% na última semana do mês e na quinta, sexta-feira, ou os dois últimos dias aí do fechamento da semana, ela atende aí 80% desse volume final. É contada de uma mesmo, tá? É 80% dos 40%. Então a gente tem clientes hoje que de forma tem esses picos e vales, né? Então a logística, ela tem que ter uma consideração relevante quanto a isso também. Falando um pouco de ferramenta, o planejamento é planejar, fazer, checar e agir. Isso aqui é mais do mesmo que com vocês, é só para vocês terem uma contextualização de materialização depois. E a gente entende que estratégia é o caminho para os resultados, né? Então, o que que nós vamos, como que a gente compõe esse planejamento a partir de agora, né? Entendendo o papel da logística, a gente falou qual que é o papel que a logística tem. Vocês entendem muito bem isso. A gente precisa dentro de uma modulação, analisar projeções de crescimento de uma forma eficiente, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente tem que definir uma estrutura do plano, como que eu vou fazer esse plano, para que a gente tenha obtenção dos custos, para que a gente faça um plano orçamentário, para ter precificação de CD, precificação de transporte, e assim sucessivamente, tá? Tranquilo? Uma pergunta? Só uma dúvida ali. No slide atrás estava com o custo do transporte é sobre o percentual do faturamento. O do CD também se mantém, né? Exatamente. Beleza. Falha Ô, minha aqui ô, no Bruno, code. só uma dúvida. Chegou, É, bebê! tudo bom, né? Tudo bem, tô com saudade. Rapaz, tu que é triatleta agora e Ironman, diz isso aí. O, por que a discrepância tão grande assim de média Brasil para média nacional? No Brasil Principalmente, Nacional é a mesma, principalmente né? falando de transporte, né? Você fala assim, a média, o benchmark nacional para a média dos projetos que a gente tem? Não, não. Eu digo aí nesse slide está dizendo que Brasil é 3% de transporte e a média nacional é 5%, não é isso? Não, na verdade, assim, ó, o que que eu quis dizer aqui? Que, em média, o benchmark nacional, que tem fontes de estudos que falam isso, da Fundação Dom Cabral, inclusive, o custo de Ah, transporte está alocado em 3%, tá? certo. É, dentro da linha do segmento que a gente atua hoje, tá? Dentro de atacadistas, distribuidores e varejistas, tá? Em Certo. média, os nossos projetos de consultoria, que a gente tem um benchmark interno, a gente pega os projetos aí com 5%. Então ele é superior e a gente tem que trabalhar para achatar cada vez mais Entendi. essa curva, né? É exatamente isso. Mas, respondendo sua pergunta, existem algumas variações. Quando eu pego o padeirão, por exemplo, é do ramo de frios. O ramo de frios, ele tem uma relação de custo. O caminhão gasta muito mais, o caminhão tem termoquick, ele fica com o motor ligado por mais tempo, ele tem um consumo maior. Então, tudo isso deve ser considerado numa análise, tá? Isso aqui é brevemente para a gente dar uma contextualizada e a gente ter um embasamento mínimo, tá, Cláudio? Entendi. Perfeito? Então a gente entendeu o papel da logística, vamos analisar projeções de crescimento, de que forma a gente precisaria ter isso hoje dentro da companhia, como a gente definiria essa estruturação de plano e como que a gente vai chegar na obtenção dos custos, tá? Então, para o planejamento estratégico, qual que é por que motivo a gente precisa fazer isso? Para obter previsibilidade que a gente não tem, a gente sabe que a logística não tem, a logística é a última a ficar sabendo de tudo. A gente precisa mitigar o aumento de custos operacionais e a gente sabe o quanto que a gente é pressionado para reduzir esses custos e ninguém entende todas as variáveis que existem dentro da logística. Então, o nosso papel nessa constituição é mostrar para a empresa qual o impacto que ele dá numa mal venda, numa mal compra, numa venda pulverizada, numa precificação errada. A gente vai dimensionar time, infraestrutura, para que a gente consiga manter eficiência e junto disso evidenciar causas e efeitos para ter uma visão de impacto e resultado. Então é isso que a gente vai fazer com o nosso planejamento, tá? A gente precisa sair com esse plano. Então essa aula aqui eu acho que vai durar umas 3, 4 horas, umas 3, 4 visitas para a gente modular.
Sim, eu quero que todo mundo que está aqui na aula module para sua empresa, tá? Extremamente importante ter uma entregável isso aqui para mim como pessoa também. Vamos modular isso como atividade e a gente conseguir executar, ter uma entregável, né? Então, fazer que a FAUS valeu a pena em algumas circunstâncias dentro dessas nossas aulas. Se eu estou falando de ter previsibilidade dentro da logística, então não tem como eu começar um planejamento ou um planejamento orçamentário dentro do nosso negócio, se eu não ter dado informação que vem da ponta, né? Onde que é o início e o começo da cadeia? Ela acontece na venda, né? Dentro dos atacadistas e distribuidores, né? Então, para a gente fazer um planejamento de forma eficiente, a gente precisa primeiro do quê? De uma previsão de vendas. Então, para a gente instituir isso, a gente tem que sair com uma lição daqui hoje de chegar no comercial e pedir para eles, ó, preciso de uma previsão de vendas. Só que não é simplesmente uma previsão de vendas. A gente precisa de uma previsão de vendas por mercadológico e por região. Então a gente tem que entender como que vai ser o planejamento de vendas do ano de 2026, como que vai ser esse forecast, né? Que é mercadológico. Quando a gente pega uma empresa generalista, por exemplo, uma empresa que vende alimentos é um mercadológico, bebidas é outro mercadológico, limpeza é um terceiro mercadológico e assim vai, tá? Por que que é importante isso? Porque cada mercadológico tem uma volumetria adequada dentro da sua conjuntura. Por exemplo, limpeza são produtos maiores, produtos mais pesados, produtos mais frágeis e produtos mais baratos. Quando eu pego higiene pessoal e cosméticos, são produtos menores, produtos mais caros, produtos mais sensíveis. Então a gente tem um valor agregado maior, tá? Então é importante ter essa previsão para o mercadológico, porque o tamanho do produto importa, o peso do produto importa, a forma que eu vou instituir esse planejamento importa muito esse mercadológico. Isso em termos de sem distribuição e também caminhão, porque o caminhão ele tem ocupação tanto de peso e volume quanto de valor agregado e distância, né? Que isso vai instituir a capacidade de carga e capacidade de produtividade. A previsão de vendas por região é direcionada 100% para quê? Direcionada 100% ao custo de transporte, porque a gente tem que entender qual vai ser o custo do aumento dessa venda, né? Então, por exemplo, isso a gente vê demais, tá? Ah, um cliente lá do Maranhão me chamou para fazer um projeto. O cliente fala, cara, tá errado. Antes eu faturava 1 milhão por mês, eu tinha uma margem líquida de 10, 12%. Hoje eu estou faturando 5 milhões e eu estou tendo uma margem líquida de 1%, 1,5%. Não compensa. Mas por quê? É lógico. Você está fazendo um crescimento distante da sua região. Então você cresceu onde? Você cresceu sua rota. Você aumentou a distância do ponto de recebimento de mercadoria até o ponto de entrega. Então isso é extremamente normal. E muitas vezes nós fazemos até projeto mostrando o quê? Que não compensa vender em determinadas regiões, que não compensa vender determinados produtos. Por quê? Porque existem produtos que algumas regiões, seu valor agregado não convém à venda, não convém à entrega. O custo é muito superior à lucratividade que existiria, tá? Então, como que a gente consegue enxergar isso? Precificando o CD, quanto custa cada produto, quanto custa cada entrega, quanto custa cada item, é essa a nossa intenção como um todo no final, tá? É, Se possível, a gente ter uma previsão de vendas por produto, acho difícil conseguirmos isso, né? Até porque tudo que se pede ao comercial não é tão simples, a gente sabe como que funciona essa relação. E a logística, ela trabalha com as duas mãos de obras mais difíceis que existem no mercado, né? Que é vendedor e motorista. E a gente está linkado a isso. E é por isso que a gente é bom, né? Porque a gente é forjado aí no ferro e fogo. Ter também dentro desse forecast de vendas aí sazonalidades e variações, entender o ponto de corte e atendimento, né? O que seria ponto de corte e atendimento dentro de um forecast de vendas, tá? Ponto de corte e atendimento é entender o lead time de entrega de cada região. Como que tá isso? Então, o que fica de lição aqui? É a gente solicitar um forecast de vendas com todas essas variações. Extremamente importante a gente conseguir para a gente conseguir compor e consolidar nosso plano orçamentário, tá? Dúvida? Tranquilo? Tranquilo, Tranquilo. tranquilo. Vamos nessa. Antes mesmo de pôr a mão na massa e entender e começar a constituir, nós precisamos do quê?
precisamos de um pouco de atuação do SNOP, né, que é suprimentos e operações, né? Então, o pessoal de compras também precisa sentar nessa mesa, tá? E aqui eu estou falando que a gente precisa colocá-los para olhar para o forecast de vendas. Por quê? A revisão do compras sobre o forecast de vendas, ela também é extremamente importante. Porque os dias de estoque que eu vou determinar para ficar no meu centro de distribuição conta muito para a precificação de CD, conta muito para a minha infraestrutura, conta muito para a quantidade de mão de obra que eu preciso obter para fazer recebimentos, movimentações e armazenagens, porque eu não preciso só vender, não é só venda, é expedição. A gente tem vários processos de preparação para trás, tá? Então, se possível, isso não é sinônimo que a gente não consiga executar o plano, mas se possível fazer uma revisão por compras, né? Como que vai ser o planejamento de demanda, qual que é o lead time de cada fornecedor, quantos dias de estoque por cada produto ou por curva ABC vai ter, vocês ouviram falar dentro desse sentido, e o dias de estoque por mercadológico, né? Quantos dias ele vai deixar? Por quê? Uma coisa é deixar 45 dias de estoque para arroz. A gente sabe que é um produto de curva A, vai ocupar muito espaço, então não convém, eu preciso ter uma quantidade de estoque um pouco menor. Outra coisa é deixar 45 dias de estoque dentro do meu centro de distribuição de um desodorante sabor uva passa. Não vai vender, é um produto de curva C, então você compra pouco e deixa vários dias. Então é extremamente importante a gente olhar para isso também, tá? Entender quantos dias por curva eu vou determinar dentro do meu CD. Porque a classificação dentro do planejamento de compras, ela é extremamente importante para ver o quanto isso. Mas isso não vai travar a gente, tá? Alguma dúvida sobre essa lição aqui? Tranquilo? Tranquilo. Vamos nessa. Falando de planejamento estratégico, como fazer essa estrutura desse plano, né? É sempre a gente se perguntar se dentro dos propósitos que a gente tem. Então, isso aqui é um passo da aula que o Everton já deu. Eu acho que convém vocês voltarem a assistir se necessário. Por quê? Primeiro, o que a empresa quer fazer, né? Então, o que que a diretoria comercial quer fazer? Ah, eu quero vender 30% a mais, mas de qual mercadológico? E a gente tem que se perguntar, será que a gente sabe fazer isso e a gente consegue fazer isso, né? Então a gente precisa se apoiar sempre dessa pergunta, né? E como a gente vai responder essa pergunta? A gente vai responder essa pergunta olhando para a capacidade produtiva e para o entendimento do nosso negócio, que entra dentro dessa ideologia da gente fazer essa precificação, mensuração, medição, produtividade como um todo. Feito isso, vamos supor que a gente tenha tudo em mãos, tá? A gente está com tudo aqui. Recebemos forecast de vendas, estruturado por mercadológico, está estruturado por mesa-região. Agora eu preciso começar a compor esse orçamento. Como que eu vou fazer isso, Bruno? É simples, tá, pessoal? Não tem dificuldade. Primeiro ponto, começando a olhar para os custos de locação, custos de mão de obra e custos de transporte. Para cá, eu trouxe uma planilhinha para a gente conseguir falar sobre isso já, que é lição de casa também para a próxima aula, tá? Só parar aqui um minutinho. Fora o Leonardo, alguém conhece essa planilha já ou não? Ou não é novidade para mais ninguém? Eu não conheço, normalmente. Graças a Deus, rapaz. Já tenho. Cláudio conhece, Cláudio? Cláudio, Fabiano, Gabriel. Eu e o Félix conhecemos Eu, essa aí. eu já É, vi tu mostrando, mas não fui a eu fundo, lembro não. que você mostrou, mano. Foi verdade. A primeira aula eu falei um pouco sobre ela, tá? Isso. Então vamos lá, pessoal. Só para a gente já fazer essa lição e ficar aqui a abordagem que a gente precisa ter para fazer essa composição na próxima semana, tá? Então a gente dividiu aqui em três custos a empresa, tá? Custo de locação, custo de mão de obra e custo de transporte, tá? Então aqui tem uma estratificação que a gente precisa levantar e ter para que a gente consiga o quê? Fazer o plano orçamentário a partir do planejamento estratégico e conseguir fazer precificação de CD e precificação de transporte como um todo, para a gente ter essas visões e pontuações para a diretoria, tá? O que é custo de locação? Custo de locação é tudo aquilo que eu alugo: aluguel, condomínio, IPTU, seguro, energia, internet, água, esgoto, telefone, CFTV e tudo mais que a gente conseguir levantar aí
caso tenha. Sistema também é custo de locação, tá? Porque Bruno, Oi, por exemplo, tem alguns equipamentos que a gente às vezes faz locação também. Por exemplo, coletor, né? Coletor também a gente faz locação, entraria aí, né, nesse quadrante aí de locação, né? Esse coletor, às vezes você tem um empilhador. Aqui nós não temos mais, mas já tivemos locação de empilhadeira também, né? isso, ele entra como um custo de locação sim, Félix, mas ele vai cair num segundo ponto, tá? Que a gente vai entender um Certo. pouco mais à frente. Porque só, esse é por que que está dividido? Aqui é um custo de locação de imóvel, tá? Então, o que eu tenho de custo de locação de imóvel dentro dessa primeira linha é o quê? É para mim manter minha estrutura física. Todo esse custo desse quadrante inicial, ele é um custo de locação, assim como o coletor é, mas esse é um custo que vai rogar o quanto custa a minha armazenagem. Porque cada pallet dentro do meu centro de distribuição, cada caixa, cada unidade, ele tem um custo. Então, a partir do custo total que eu tenho, da minha capacidade de armazenamento e da depreciação de todos os equipamentos que a gente comprou, porque a gente fala muito de OPEX e CAPEX dentro do cenário. O que que é CAPEX? CAPEX é tudo aquilo que eu compro, e OPEX é o meu custo recorrente que eu tenho dentro da empresa. Então, o que que a gente precisa executar dentro desse sentido? Essas quebras, tá? É só a gente deixar identificado. Pode pôr dentro desse mesmo quadrante, só que na memória de cálculo depois a gente vai calcular diferente. Por quê? O custo de coletor, ele vai estar alocado na produtividade do conferente e do separador e do movimentação armazenagem e do conferente de recebimento. Porque nós temos um custo para conferir recebimento, um custo para armazenar e um custo para expedir. São coisas distintas, tá? Então a gente vai Certo. usar como um todo, tá? Pode estratificar em 100%. Beleza. Dentro desse aí seria a estrutura física, né? Tudo que eu preciso para funcionar, essa parte inicial aí que você está falando de locação, né? Isso. De A gente aluguel. pode até criar aqui, ô Félix, uma linha de observação, depois Aham. na modelação junto, para a gente estratificar. Porque o cálculo eu vou fazer aqui com vocês, a gente vai fazer esse Key the Game aqui aberto, a gente vai calcular junto, e vai começar a fazer as alocações de custo em cada serviço que o CD executa, tá? Isso vai ser muito Pronto. interessante para quem tem operador logístico, por exemplo, o Léo. O Léo trabalha com operador logístico que está aqui com a gente. É muito interessante para ele entender qual produto dá mais lucro e qual produto dá menos lucro. Show. E dentro dessa linha ainda, dentro desse sentido, quando nós falamos muito de lucratividade, a gente pega, por exemplo, assim, ó, vamos falar do comercial, vocês aí da JSB, vocês vendem bastante produto de volumetria alta, né? Aí a gente acaba comprando bastante, fala, vamos fazer uma ação e Nissin. Cara, Nissin é um produto que a margem é mais apertada do que a gente imagina. Por quê? Sim, Porque é um produto leve, é um produto barato, com volumetria grande. Então, o volume cúbico dele ele não é tão pequeno. Esse produto, isso. por ocupar mais espaço e ter dificuldade de movimentação, ele tem um custo logístico maior. Então, quando eu faço uma promoção nesse item, a minha margem vai apertando. E a gente tem variações dentro disso. Então, a intenção no final é a gente chegar a isso também, tá? Beleza. Entendido? Entendido. Dentro dos custos, existem custos de serviço também, tem manutenção de ar-condicionado, limpeza, controle de temperatura, controle de pragas. Não sei se vocês têm todos os CDs aí, mas é importante ter, tá? Se tiver escolta armada, aqui eu coloquei CFTV, mas se tiver escolta armada pode pôr. A gente quebra em custo de mão de obra, quanto custa cada linha de colaborador na minha empresa, então eu preciso entender o custo de cada função, porque nós vamos precificar função a função. Nós vamos precificar quanto custa para administrar a companhia, porque a gente tem um custo de administração, é um, e quanto custa para operacionalizar a companhia. E o custo de operações, ele é outro, tá? Aí a gente vai se perguntar o tempo inteiro. E assim, em 15 anos precificando, em 15 anos fazendo esse projeto, muitas vezes eu ainda me pergunto, cara, será que eu estou colocando o custo administrativo do jeito certo? E isso é uma incógnita, tá? A resposta é aquilo que funciona, mas a gente vai conseguir fazer essa alocação junto. Só que são coisas completamente distintas. E tem que estar instituindo alguma coisa. Qual que é a minha dúvida aqui? Até para compartilhar com vocês, tá? Eu já participei de várias reuniões com o pessoal de KPMG, Fundação Dom Cabral, Falcone, falando sobre isso, tá? A minha dúvida é, esse custo de mão de obra, o ideal é que ele, de mão de obra administrativa, o ideal é que ele fique dentro de armazenamento ou o ideal é que ele fique dentro da minha capacidade produtiva lá, né?
Então ninguém sabe responder isso, porque quando a gente faz uma precificação de CD, tem o custo administrativo, tem o custo operacional. Então eu não sei responder por diversas vezes, eu faço variações dentro disso, se o correto seria colocar dentro do armazenamento ou se seria colocar dentro de operações mesmo, custo de separação, recebimento e assim vai. É uma dúvida. Por quê? Gerente de logística, por exemplo, o Félix. A JSB só vai ter um gerente de logística, tenho certeza. Não vai ter dois, não tem necessidade. Então, conforme aumenta e cresce a demanda de recebimento e expedição, eu preciso contratar mais operacional. Pode até ser que eu preciso contratar mais supervisor. Mas essa linha aqui, não tem necessidade de ter dois, pelo menos o tamanho que está hoje a companhia. Pode ser que tenha um de CD e um de transporte, ok? Mas a tendência é que tenha um só. Quanto mais eu vendo, quanto mais eu reduzo as coisas, quanto mais eu vendo, quanto mais eu reduzo o meu custo fixo, menor vai ser o custo desse cara aqui se eu alocar ele dentro da operação. E se eu alocar o custo desse cara mais em armazenagem, a gente não vai estar sendo injusto na precificação. Deu para entender essas dúvidas aí que a gente sempre discute no mercado? Bom, nós estamos, inclusive, Bruno, nesse cenário agora de calcular a capacidade produtiva com o que está sendo vendido, né? Para a gente chegar nesse número. E um ponto que você colocou aí, próprio do gerente de logística, e hoje eu sou gerente, né, da logística, então eu cuido tanto da movimentação e armazenagem como transporte, como você mencionou. Nós estamos fazendo o cálculo agora do setor de armazenagem. A gente iria dividir esse custo do gerente logístico ou eu coloco ele todo no custo de armazenagem? Então, nesse caso, é um pouco mais simples para mim, tá? Quando eu pego o custo do gerente de logística, se ele cuida de CD e transporte, é metade para cada lado. Então, Pronto, se é isso. metade eu coloco em transporte, metade eu coloco lá em Show de bola. armazenagem, certo? Só que aí a Aham. minha dúvida é a seguinte: o que que acontece, tá? Esse custo desse gerente de logística, ele não pode ser injusto na alocação do centro de distribuição. Porque, queira sim ou não, 12 mil é um percentual de 10%. Um pouco mais, ó, de 10%. Aqui, ó, dá 12,5%. Então, Sim. eu posso precificar errado os produtos. Eu posso falar que um produto está custando mais caro. Eu posso estar falando que um Sim. produto não está dando lucro dentro do meu CD. Porque o que que a gente tem que fazer com isso é mostrar, inclusive, para a empresa, assim, cara, esse produto que você faz promoção, que você vende, compra muito, não dá lucro aqui, ó. A conta está aqui, ó. Então, se eu alocar esse custo errado, Félix, eu vou ser injusto com alguns itens, tá? A gente vai falar que algum item Sim. de produto não é lucrativo. E a gente tem Teria que essa fazer essa intenção. divisão. Teria que fazer É, essa divisão mesmo. exatamente. Entendido? Ok. Dentro dessa linha, vocês precisam levantar também custo de sistemas de informação, quanto custa o RP, as licenças dos usuários de CD, tá? Então, por exemplo, ó, dentro desse cálculo aqui, dentro do centro de distribuição, dentro da logística, 8 usuários tem o RP, 12 usuários utilizam WMS, tá? E assim vai, para que a gente chegue numa. Ainda que esse custo não esteja no meu centro de custo, Bruno, Ainda por que ele não exemplo, esteja no seu centro de custo, cara. Porque o pronto, porque WMS ele é um custo seu, né? isso, É você que usa exato, para ele fazer é a gestão do específico para armazém. mim, né? Nenhum outro setor usa, mas todos os sistemas estão no centro de custo do TI. Mas você tem razão, somente eu, né, utilizo ele. O TI é mais guardião da sua despesa do que responsável Sim. por ela. Então, a Ok. responsabilidade ela é mais sua como gerente geral de logística dentro desse sentido. Então, é extremamente importante colocar esse custo sim, tá? Para a gente ser o mais fidedigno possível. Mais Cansado das justo aí, palavras estão fugindo. Tem que ser o mais mais justo justo, né? possível. Exato. E é importante ter, tá, Félix? E se não tem aluguel a companhia, mesmo assim a gente tem que fazer uma previsão de locação. Porque se o imóvel não tivesse alugado se não tivesse sendo utilizado para a operação, ele estaria alugado para alguém. Então tem que ter essa previsão. Ah, não tem o custo de aluguel. Tem que fazer uma apuração média da região para a gente alocar. Porque no No final, caso, no caso do custo do aluguel aí, tem que fazer o cálculo por metro quadrado, porque o aluguel, vamos dizer assim, ele aborda também a parte administrativa, né? Por exemplo, aí eu vou ter que ratear aí pelo metro quadrado do CD ou algo assim para poder chegar no número,
Porque se eu colocar também todo o aluguel, né, do CD que usa a área administrativa dentro da logística, também talvez não seja tão justo aí. Seria por metro quadrado a gente tirar essa divisão? É isso mesmo. Você está completamente correto. Deixa aqui. Isso aí eu tenho muito também aqui. Muito não, né, Bruno? Mas isso eu tenho esse custo já lançado também dentro da minha despesa, por mais que o CD ele seja dos donos do grupo, donos da operação, mas a gente paga um aluguel que é igual você citou aí, né? Se a gente não tivesse atuando ali, estaria alugado para outra empresa. Exatamente. É importante a gente tá colocando isso. Aí o Félix trouxe um ponto, vocês trouxeram um ponto, que eu acabei me esquecendo aqui, tá? Beleza, o aluguel eu vou dividir a despesa por metro quadrado. E a energia? A energia é por metro quadrado? É aqui que tá, ó, o que que precisa ser feito? Se a empresa não tem câmara fria, você vai ponderar por metro quadrado Puta e que merda. quantidade de pessoas. Porque quanto mais gente, mais consumo existe. Então, o consumo de É, energia, todo mundo fala: ah, você tá gastando muita energia. Ele liga para quem? Pro gente hoje. Ó, tá gastando muita energia. Beleza, é, mas aqui eu não tenho tanta energia. Aqui durante o dia eu trabalho com o sol. Eu tenho telhas translúcidas, né? Eu gasto pouco. E a quantidade de pessoas que estão com escritório, computador. Então, a gente tem que ponderar isso, tá? Custo de energia, fazer essa ponderação. É pegar a média disso para a gente fazer. Mas isso aqui a gente executa junto, tá? Só vocês levantarem a quantidade de pessoas que tem na empresa total, e quanto tem na logística, a gente consegue calcular junto. Bem tranquilo. Muito bom, viu, Félix? Muito entendido. E aqui tá a lição de casa que a gente precisa fazer, tá? Trazer isso para a gente conseguir depurar 100% e entregar as precificações de forma geral, como um todo, tá? Deu para entender, pessoal, esse preenchimento? Tem alguma dúvida ou não? Não, né? Tudo bem. Tá Não. tranquilo. Ô, Bruno, tu vai passar essa planilha para nós? 100%. Já é de vocês. E indo para custeio de transporte agora, é essa planilha aqui que vocês não precisam levantar nada, só precisam falar qual veículo que existe dentro da empresa, entender por modelo de veículo. Essa planilha nossa está atualizada, então a gente usa o que a gente tem. Essa planilha aqui, todos os projetos que eu executo, se eu não tivesse ela, eu não conseguiria fazer, acho que nenhum. Isso aqui é uma planilha de custeio de frete. Eu já compartilhei com vocês, compartilho de novo, mas é a partir dela que a gente vai entender o aumento do custo que a gente vai ter por mercadológico e por mesorregião. Por quê? Porque essa planilha na última linha, ela nos dá qual que é o nosso custo por km por tipo de veículo. Todos vocês conhecem essa planilha já. A planilha aqui tem 60 anos de história, não fui eu que fiz, não. Peguei de alguém. Essa planilha aqui, ela vai mostrar para a gente, uma caminhonete Kia, ela custa R$ 3,05 por km rodado pela média da região. E a gente faz essa estimação de média, tá? Então, a partir disso, o que a gente vai conseguir fazer? A gente vai conseguir introduzir, eu estou em Teresina, eu vou crescer no bairro Central. Beleza, daqui para o centro tem quantos quilômetros? Então, vai aumentar quantas viagens para lá? Qual que é o perfil do veículo? A gente vai conseguir calcular para precificar o transporte, tá? E compartilhar essa planilha com vocês também. Vocês conheciam essa planilha? Essa aí eu conheço. Conhece, não né? estava lembrando dela, não. Tá, Eu, não? co- Não, eu lembro que você mostrou uma dessa Eu, de transporte, mas não estava lembrando dela, não. Boa. Aí Maravilha. qual os custos que ela está levantando aí? Deixa eu abrir. Vamos depurar ela então, já que tu não viu. Importante tu Eu não ver. lembro. É, não lembro. O custo de transporte ele quebra em três custos, tá? Existem os custos fixos, os custos de Certo? viagem e os custos variáveis, tá? O que que compõe custo fixo? O valor do veículo, valor do veículo sem pneu, para a gente ver gasto de pneu também. A gente precisa fazer a depreciação desse veículo, que em média a normativa NCM pede para depreciar em 120 vezes, e a contabilidade acaba depreciando em média nacional, em 120 vezes. Qual que é o índice de valor residual?
saber A gente quantos por pega, cento. a gente bota o da tabela FIP mesmo, né? Esse primeiro custo aí. Pode ser da tabela FIP. Aí vai calculando para baixo aí, já tem Vai calculando, aí já tem a a forma coisa toda automática automática aí, né? aqui. Aí a gente Ah, coloca o índice de valor residual, por quantos por cento do valor de compra eu consigo vender esse veículo daqui 10 anos. Então, tem o certo. valor também que a gente faz a aquisição desse Ó, sentido. um exemplo aí, ó. Você tem um salário mensal do ajudante. No caso aí, como a gente não tem ajudante, eu iria colocar lá no custo de viagem, a despesa do chá, porque eu pago por nota, ou eu colocaria aí, Você não tenho pode. ajudante. Cara, mas você não vai conseguir estimar viagem a viagem nesse primeiro momento, Félix. Eu Sim, colocaria. sim. Eu pegaria a média que você tem de gasto total hoje e Aham, diluiria isso em quantidade de veículos. Vamos supor que você certo. gaste 50 mil por mês. Você tem 10 Sim, veículos, coloca que você gasta 5 mil por veículo. perfeito. Perfeito? Entendido, entendido. Entendi? Aí depois de custo de viagem, que tem ali diária, né? Pedágio, Aí tem os descarga. custos, os custos variáveis, né? Preço do litro do combustível, consumo médio, preço de um pneu Não, novo, preço da câmara se usa, preço do protetor, quantidade de pneu por perfil de veículo, preço de recalchutagem, número de recalchutagem se faz, qual que é a vida útil do pneu, qual que é o índice de perda do pneu que a gente tem dentro da empresa, índice de manutenção mensal, quanto que eu gasto de manutenção por mês, preço de retífica, porque em algum momento vai ter que retificar, o KM previsto para retífica, preço do litro lubrificante, aqui a gente quebra em todos os custos. Então, essa planilha é bem certo. completa para a gente chegar naquela linha, tá? Na Show de maioria bola. das vezes, essa planilha dá um custo maior do que a empresa realmente tem. Por que que ela dá Uhum. um custo maior? Porque eu considero depreciação e na DRE gerencial, a empresa não considera essa depreciação, ela só considera na DRE contábil, tá? Mas é importante, porque quando esse caminhão acabar, vai ter que comprar um novo. Então, esse custo ele existe. Então, por isso que ele é maior. Também ele é maior porque eu coloco esse índice de manutenção previsto mensal. Num primeiro momento, a empresa não tem manutenção, o veículo é novo, só que daqui a pouco esse custo vem e ele estoura. Então é extremamente importante ter essa previsão. Tá. E um ponto importante desse preenchimento é o KM médio por mês que esses veículos rodam, tá? Por quê? Esse índice aí, desculpa, Bruno, versus faturamento mesmo? Índice de O índice aí de manutenção é versus faturamento mesmo, né? isso. Certo. Ok. Aí, um ponto extremamente importante, o Félix, e pessoal, é olhar para esse KM médio rodado por mês, tá? Quanto mais o veículo anda, quanto mais o veículo percorre, menor é meu custo fixo. Quanto menos o veículo percorre, maior é meu custo fixo por KM. Só para fazer uma mudança para vocês verem aqui, ó. Custo Show fixo de por bola. KM rodado. Deixa eu pintar aqui de amarelinho, ó. Essa conta aqui, se a gente preencher errado, dá ruim. Esse caminhão está rodando 6.600 quilômetros média mês, certo? Aqui ele está tendo de custo fixo R$ 1,41 por km rodado. Se esse Ele caminhão rodar só passar a rodar só 3 4 mil, mil, vamos 3 pôr para mil. 4 mil. Esse custo vai para 2,33. Então eu tenho um aumento significativo, igual a 1,41 dividido por Carro 2,33. Eu tive um ocioso, acréscimo de 60%. quebrado. Exatamente. É aqui que a gente começa a enxergar custo de ociosidade, é aqui que a gente consegue carro quebrado, carro parado. É aqui que a gente consegue ver quando o veículo fica guardando um carregamento, quando a gente não tem uma equipe noturna. Então, o caminhão parado ele é prejuízo, né? Porque o meu custo fixo ele eleva. E o meu veículo acaba ficando mais caro. Não tem jeito. Entendido? Então vou mandar para vocês, mas essa planilha está atualizada. A gente só precisa colocar o que é truque, toco, 3/4 e a gente sprinter e assim sucessivamente. A gente coloca aqui para a gente conseguir instituir uma só, porque atualizar ela não é tão simples. É bom vocês terem noção dela, utilizar ela no futuro, mas não é tão simples, não. Isso aqui leva tempo para a gente preencher 100%, tá? Mas é bom revisar. Se cada um puder revisar e dar essas ponderações que o Félix fez, será extremamente importante. Feito? Eita, Voltando aqui para nossa
para nossa realidade, qual que é o próximo passo? É a gente fazer e iniciar a modulação, né? É iniciar essa modulação antes de falar como controlar, tá? Esse custo de forma geral. Então, para a gente fazer a modulação disso tudo, preciso que vocês façam esse levantamento, tá? Que vocês tenham entendimento de cada um dos pontos que a gente acabou situando, para a gente conseguir fazer essa modulação junto e fazer essa modulação a quatro mãos, tá? Então, na próxima aula, na semana que vem, eu quero colocar a mão na massa com vocês. Mas é importante vocês terem para vocês levarem isso para casa, tá? Para não ficar só uma aula teórica, não ficar só uma apresentação. Por isso que eu quero que vocês levantem isso como um todo. E a gente dá continuidade dentro do planejamento estratégico, planejamento orçamentário aqui. Então a gente vai durar umas 3, 4 aulas, a gente faz um pouquinho mais devagar, só que a gente faz uma execução até o fim, tá? Semana que vem eu volto com vocês, não sei se tinha algum outro professor, mas eu vou pedir para o Matheus mudar. Eu volto com vocês e semana que vem a gente volta modulando. A partir desses dados que vocês vão levantar, a gente volta modulando, tá? Ah, Bruno, você precisa dos meus dados para calcular? Não. Mas eu quero que você esteja com os dados em mãos, porque eu vou pegar um forecast de vendas estruturado, vou ver o quanto que vai ser, quanto que vai instituir isso dentro do meu planejamento orçamentário, vou mostrar como que a gente calcula. É simples, não é fácil, não é difícil, desculpa, mas eu quero que vocês façam no outro dia, que isso fique fresco, porque se não exercitar, não vai ser funcional, não vai ser legal, tá? Entendido? Querem abrir algum ponto, algum bate-papo? As Show de bola. planilhas aí, Matheus vai mandar no grupo, é? Já estou Ok. mandando agora. Estou mandando Tá nesse bom, minuto. O Matheus sobe online também, né, Matheus? Sim, sim. Eu deixo disponível para eles no Drive. Mandei a aula, mandei o custeio de frota, mandei a precificação de operações e mandei a planilha do Everton de planejamento estratégico, que nós não entramos porque ele já tinha dado a aula, só que eu mandei todas elas, tá? Tá tudo aí com vocês, para vocês estudarem e a gente fazer a modulação da semana que vem. Show de Perfeito. bola. Ok. Excelente, professor Bruno. Tô com saudade. Quem que tá falando? Ah, Manuel Malta. Fabiano tá quieto. O que que aconteceu com o Fabiano tá quieto, claro? O cara tem que escutar o mestre falar, né, meu amigo? Aí tá perdido, hein? Mas fechou, pessoal. Semana que vem vamos modular a precificação, tá? Levantando os dados, a gente faz essa modulação e a gente sai aí com parte do planejamento orçamentário já executado na semana que vem. Beleza? Boa, galera. Show de Perfeito. bola. Galera, eu vou estar mandando para vocês aí a lista o link da lista de presença e também do nosso NPS. A palavra-chave eu vou deixar para você, Bruno. Qual é a palavra-chave aí para a galera preencher? Orçamento. Orçamento. Então vamos lá. Mandando para vocês o NPS, Tem que muito escrever importante. tem que escrever do mesmo jeito da pronúncia de Bruno, né? Ah, O uma 8 R's, né? rapariga. Se não escrever, vai tomar falta. É porque o sotaque dele é daqui da minha cidade, então vai ter que preencher igual. Não Fechou. tem E no R, não tem final, esse tanto de R no alfabeto. e aproveitando, tá? No final, o Matheus tinha pedido uma premiação aqui pro pessoal que tá fidedigno na aula, que tá frequente, a gente vai ter no final, tá? Então, assim como a gente fez o sorteio lá da viagem que o menino não quis, infelizmente ele não quis propor. Acho que a mulher dele não deixou, né, Washington? Acho que a mulher dele não deixou ele, Não, porque... eu nem, na verdade, eu acho que não, pelo menos ele não chegou a comentar Sorteio nada. de novo. Sorteio Não pode novamente. passar, Pode ser, passa mas para a pode mesma ser. empresa, A passa gente para a po- mesma empresa. Mas a gente vai fazer um sorteio aqui. A gente vai pensar, o Matheus tinha pensado em um notebook, alguma coisa pra Eu galera. tenho uns 8 números dessa jogada aí, então. Toda essa galera que tá aqui são os fiéis, viu, Bruno? Então, só os fiéis. A gente vai sentar com os fiéis, a gente vai ter uma surpresa boa pra todo mundo. Todo mundo. Com certeza todo mundo vai ser bonificado aí de uma maneira bem, bem gorda. Uma cestona de Natal com vinho do DV Catena pra quem toma, chocotone. Pelo menos isso. Mais uma viagem. Boa, boa, galera. Bom, como vocês a gente sempre faz em toda a aula, conforme vocês forem preenchendo, vão saindo ali para a gente saber que está tudo preenchido, tá? Se alguém ficar com alguma dúvida também, é só me puxar ali no WhatsApp que eu mando os links para vocês.